O crachá dela parou de funcionar antes de qualquer conversa acontecer. Não houve reunião marcada com antecedência. Não houve e-mail com assunto claro. O sistema simplesmente a removeu, como se uma conta de acesso temporário tivesse expirado sem aviso. Ela estava na própria mesa, no meio de um trabalho que ninguém havia pedido para pausar, quando a tela piscou e exibiu uma mensagem de erro de autenticação. Ao redor, o Open Space continuou exatamente igual. Ninguém olhou, ninguém perguntou. E esse silêncio coletivo, calculado, ensaiado sem combinação prévia, foi mais preciso do que qualquer palavra poderia ter sido. O que aconteceu depois disso levou semanas para se desdobrar. E quando se desdobrou, não fez barulho nenhum. Tem algo curioso no ambiente corporativo. Muita gente observa o que está acontecendo, mas poucos se posicionam. Aqui funciona de forma parecida. Mais de 95% de quem assiste não é inscrito no canal. Se esse tipo de relato faz sentido para você, não. Seja só espectador. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. E fica até o final, porque a virada dessa história não acontece onde você está esperando. O telefone de Valentina Miroz vibrou às 11h47 de uma terça-feira com uma notificação que ela não esperava. Não porque fosse surpreendente, mas porque era cirúrgica demais para ser coincidência. Era um e-mail do sistema interno da Elbrecht Caval, gerado automaticamente, informando que seu crachá digital havia sido desativado com efeito imediato. Não havia chegado nenhuma conversa antes disso. Nenhum gestor havia batido na sua mesa. Nenhum RH havia pedido para ela passar lá rapidinho. O sistema simplesmente a apagou, como se revogasse o acesso de uma conta de teste que havia expirado. Ela estava sentada na sua própria mesa, no meio de um relatório de auditoria interna, quando a tela do computador piscou uma vez e exibiu a mensagem: suas credenciais foram desativadas. Entre em contato com o suporte de TI. Ao lado, a colega. Dandara fingiu não ver. O Open Space inteiro fingiu não ver. Mas todo mundo viu. E o silêncio que se instalou naquele corredor de mesas enfileiradas foi mais alto do que qualquer palavra poderia ter sido. Valentina não se mexeu por uns 30 segundos. Ficou olhando para a tela com aquela expressão de quem acabou de receber uma informação técnica que precisa processar antes de reagir. Não de quem levou uma facada nas costas na frente de 40 pessoas. Foi esse controle que mais desconcertou. Quem estava observando? Dandara eventualmente se levantou para buscar café que não precisava. O analista do canto ajustou o fone de ouvido, sem motivo. Ninguém quis ser a pessoa que testemunhou aquilo de perto. Valentina fechou o notebook com calma. Destravou a gaveta da mesa, pegou a garrafinha de água, o carregador e o caderno de capa preta que sempre ficava do lado esquerdo do teclado. Não levou mais nada. Não precisava. Tudo o que importava ela já carregava na cabeça. 9 anos de sistema, de senha, de fluxo, de erro e de correção silenciosa que ninguém havia pedido e ninguém havia agradecido. Passou pelo corredor com a bolsa no ombro, apertou o botão do elevador uma única vez e desceu. O crachá desativado ficou sobre a mesa. Ela não se deu ao trabalho de devolvê-lo pessoalmente. Valentina Miroz tinha 34 anos e uma carreira construída na base do que ninguém quer fazer. Não era o tipo de profissional que aparecia em foto de LinkedIn com troféu de funcionária do trimestre. Era o tipo que recebia um sistema quebrado numa sexta à tarde e devolvia funcionando na segunda de manhã, sem mandar e-mail contando o feito. Entrou na Elbrecht Caval em 2015, como analista júnior de documentação, numa época em que a empresa tinha 2 escritórios, 180 funcionários e um sócio que ainda atendia o telefone pessoalmente. Ao longo de 9 anos, ela foi a pessoa que transformou uma pasta compartilhada no servidor em um sistema estruturado de controle documental, com versionamento, rastreabilidade, fluxo de aprovação e log de acesso. Não porque alguém pediu, porque ela viu que precisava existir. Virou analista sênior por pressão dos próprios processos. Ninguém mais sabia operar o que ela havia construído, então promovê-la era mais barato do que treiná-la para sair. O cargo de analista sênior de governança corporativa soava mais imponente do que era na prática. Valentina não tinha equipe, não tinha orçamento, não tinha sala. Tinha uma mesa no open space do segundo andar, entre a equipe de contratos e o setor financeiro, com uma planta pequena do lado esquerdo e um caderno de capa preta sempre aberto do lado direito. O que ela tinha de verdade era conhecimento.
E conhecimento, naquele ambiente, era uma moeda que ninguém sabia que estava circulando. Ela conhecia cada cláusula dos contratos ativos. Sabia qual versão de cada documento tinha validade jurídica e qual era rascunho esquecido. Sabia que o DocFlow 3.1, o sistema legado implantado em 2016, guardava logs que o Veltrix, o sistema novo, moderno, com interface bonita e dashboard colorido, simplesmente não conseguia ler. Havia tentado reportar isso formalmente 2 vezes. As 2 vezes, a reunião foi cancelada por pauta mais urgente. Na terceira, parou de tentar e apenas anotou no caderno de capa preta. Aquela anotação, com data e número de chamado, ainda estava lá. O nome Rodrigo Caval Neto aparecia em reuniões de diretoria com a naturalidade de quem nasceu sentado naquela cadeira. Porque, de certa forma, havia nascido. Era sobrinho de Ernesto Caval, sócio fundador, e carregava o sobrenome como um crachá permanente que nenhum sistema desativaria. Tinha 41 anos, MBA em Lisboa, vocabulário recheado de termos em inglês que aplicava fora de contexto, e um jeito de inclinar a cabeça levemente para a direita quando discordava de alguém, como se a ideia do outro fosse um ruído que precisava esperar passar. Nunca havia gerenciado um contrato do zero. Nunca havia operado nenhum dos sistemas internos, mas falava sobre eficiência operacional com uma convicção que intimidava quem não sabia que ele nunca havia apertado um botão de aprovação na vida. Foi Rodrigo quem aprovou a contratação do Veltrix. Foi Rodrigo quem autorizou, por e-mail, a manutenção do módulo de assinatura eletrônica provisório durante o processo licitatório federal, porque trocar o módulo atrasaria a assinatura do contrato, e o contrato não podia atrasar. Patrícia Venz havia chegado a Elbrecht Caval, 6 meses antes, com um currículo que listava 3 empresas conhecidas e uma especialização em compliance, que, ao ser verificada, correspondia a um curso de extensão de 90 horas. Tinha o tom de voz de quem aprendeu a falar em reunião antes de aprender a trabalhar em uma. Aquela cadência pausada, com ênfase nas palavras certas, que soa como profundidade, mas é, na prática, ritmo ensaiado. Valentina a havia observado com a atenção discreta de quem já viu esse perfil antes. Viu Patrícia fazer perguntas em reunião que já tinham sido respondidas no e-mail enviado antes. Viu Patrícia se posicionar perto de Rodrigo em todo o evento interno. Viu, numa tarde de fevereiro, Patrícia entrar na sala de vidro do 3º andar com uma pasta e sair 20 minutos depois sem ela. Não disse nada. Apenas anotou a data no caderno de capa preta, como fazia com tudo que o ambiente ao redor preferia ignorar. Era esse o problema de ser invisível. As pessoas esqueciam que invisível não significa ausente. A reunião de demissão durou 11 minutos. Valentina havia contado. Não porque estava nervosa, mas porque a parte do cérebro dela que registrava detalhes operacionais nunca desligava, nem quando o alvo era ela mesma. Rodrigo falou por 7 minutos usando palavras como realinhamento estratégico, redistribuição de escopo e evolução natural da estrutura, sem uma vez usar a palavra demissão. Henrique Foz, do RH, ficou os 11 minutos inteiros com os olhos fixos na pasta fina sobre a mesa, como se o documento de desligamento fosse um objeto sagrado que não podia ser olhado diretamente. Patrícia Wenz ficou sentada levemente inclinada para frente, com as mãos entrelaçadas sobre a mesa, num postura que ensaiava autoridade, mas entregava ansiedade. Quando Rodrigo terminou, deslizou o documento pela mesa na direção de Valentina com 2 dedos, como quem serve um prato que sabe que não vai agradar. Valentina olhou para o papel. Olhou para Patrícia. Patrícia não desviou. E sorriu. Foi o sorriso mais caro da história daquela empresa. Valentina pediu as 72 horas que eram seu direito contratual. Agradeceu a reunião com uma frieza clínica que deixou Henrique Foz mexendo o pescoço como se a gravata tivesse apertado 2 números e saiu da sala sem bater a porta. Voltou para a mesa. Abriu o notebook. Continuou trabalhando. Não por obrigação. O acesso ainda estava ativo por protocolo durante o período de aviso, mas porque havia algo que ela precisava confirmar antes de assinar qualquer coisa. Abriu o sistema de chamados de TI. Filtrou por categoria. Módulo de assinatura eletrônica. Veltrix. Encontrou 23 tickets abertos entre outubro do ano anterior e a semana corrente. Leu cada um. Depois abriu a caixa de e-mails e buscou por uma thread específica, de novembro, entre o gerente de TI e Rodrigo Caval Neto. O e-mail estava lá.
2,5 linhas, tom casual, horário de envio às 23h14 de uma quinta-feira. Autorização expressa para manter o módulo provisório ativo até conclusão da fase contratual federal. Valentina não imprimiu, não encaminhou. Apenas anotou o número do protocolo no caderno de capa preta e fechou a aba. Valentina assinou o desligamento no terceiro dia, com a indenização integral, sem negociação, sem escândalo. Mandou um e-mail de despedida para toda a diretoria, educado, quente até, com uma frase sobre gratidão pelos 9 anos que soou genuína porque era genuína. Agradeceu colegas pelo nome, desejou sucesso ao time, copiou Patricia Wens, com uma naturalidade que ninguém questionou. Antes de sair, organizou todas as pastas do servidor em ordem cronológica, com nomenclatura padronizada, índice de acesso e descrição de conteúdo em cada diretório. Deixou tudo documentado com uma generosidade que a diretoria interpretou como profissionalismo e que era, na prática, algo muito mais preciso do que isso. Era clareza. Valentina sabia exatamente o que estava deixando visível e o que estava deixando apenas localizado, porque existe uma diferença enorme entre entregar um arquivo e entregar o conhecimento de por que ele importa. As pastas estavam todas lá, abertas, organizadas, completamente inúteis para quem não soubesse o que estava procurando. Naquela mesma noite, já fora da empresa, Valentina abriu um documento em branco e começou a escrever com a metodologia de quem elabora um relatório técnico. Não com raiva, mas com precisão. Listou cada ponto de não conformidade do módulo de assinatura eletrônica do Veltrix em relação ao adendo regulatório 7C do contrato federal. Descreveu o histórico de chamados de TI com datas e números de protocolo. Citou o e-mail de autorização de Rodrigo com timestamp e assunto da thread. Explicou, em linguagem técnica e acessível ao mesmo tempo, por que a declaração de conformidade entregue no processo licitatório não correspondia à realidade operacional do sistema na data da assinatura. Não havia opinião no documento. Não havia acusação. Havia apenas fatos encadeados com a lógica fria de quem passou 9 anos organizando evidências sem saber que um dia organizaria evidências sobre a própria demissão. Quando terminou, releu 3 vezes. Ajustou 2 parágrafos. Salvou. Mandou para o advogado especializado em direito administrativo que havia consultado discretamente ainda dentro do prazo das 72 horas. Dormiu bem naquela noite. A representação técnica foi protocolada no TCU 3 semanas após o desligamento, de forma anônima, via advogado, sem nome e sem drama. Do lado de fora, Valentina havia aberto seu CNPJ, atualizado o LinkedIn com consultora independente em governança documental, e aceitado 2 clientes pequenos que pagavam menos do que ela merecia, mas provavam que o mercado a enxergava mesmo quando a empresa não enxergava. Do lado de dentro da Elbrecht em Caval, o ofício do Ministério da Infraestrutura chegou numa manhã de segunda-feira, endereçado ao jurídico, solicitando comprovação documental de conformidade sistêmica em 10 dias úteis. O departamento jurídico encaminhou para o departamento de TI. O departamento de TI encaminhou de volta para o jurídico com uma resposta que, traduzida do corporativês, significava: não sabemos como gerar esse relatório no Veltrix. Patricia Wens foi convocada para a reunião de crise na sala de vidro do 3º andar, a mesma sala onde havia sorrido 11 minutos antes. Desta vez, não havia sorriso. Havia uma pergunta simples de Rodrigo Caval Neto que ela não conseguiu responder. Onde ficavam os logs de conformidade do sistema anterior? A TI passou 3 dias tentando acessar o DocFlow 3.1 com as credenciais que Patrícia havia recebido no processo de transição. O sistema abria. Os arquivos estavam lá, mas o diretório de logs, aquele indexado por número de chamado, que registrava cada ação de assinatura eletrônica desde 2016, simplesmente não aparecia no painel principal. Não estava listado em nenhum manual. Não estava descrito em nenhum documento de transição. Estava lá, funcionando, registrando, guardando. Tudo, mas invisível para quem não soubesse exatamente onde procurar. 2 analistas de TI passaram uma tarde inteira vasculhando o servidor sem encontrar. Um consultor externo foi contratado em regime de urgência e chegou na quinta-feira com um notebook e uma expressão de quem cobra por hora. Depois de 4 horas de trabalho, ele chamou o gerente de TI no corredor
e disse em voz baixa o que ninguém queria ouvir. Qualquer tentativa de acessar ou modificar aquele diretório sem a sequência correta de autenticação geraria um log automático de adulteração, com timestamp, identificação de usuário e flag de alerta no próprio sistema. A armadilha não havia sido armada. Ela simplesmente sempre esteve lá, porque Valentina havia construído um sistema que se protegia sozinho. Rodrigo Caval Neto convocou reunião de crise na sexta-feira com os 3 escritórios de advocacia simultaneamente conectados por videoconferência. Uma tela dividida em 3 janelas com rostos sérios e microfones no PIN. Mudo até serem chamados, como árbitros esperando a bola. O jurídico interno havia localizado o e-mail de novembro. Aquele e-mail de 2 linhas e meia, enviado às 23h14 de uma quinta-feira, onde Rodrigo autorizava a manutenção do módulo provisório até a conclusão da fase contratual federal. Quando o advogado sênior do escritório principal leu o trecho em voz alta na reunião, o silêncio que se instalou foi diferente do silêncio do Open Space no dia do crachá desativado. Aquele silêncio tinha peso de consequência. Rodrigo ficou imóvel por alguns segundos com a mandíbula levemente contraída. Depois perguntou se havia como contestar a autoria do e-mail. O advogado respondeu que o e-mail havia sido enviado do servidor corporativo, pelo login pessoal de Rodrigo, com IP registrado e autenticação em 2 fatores confirmada. Não havia como contestar. Henrique Foss, que estava na sala, pediu licença para ir ao banheiro e não voltou para a reunião. Na quinta-feira seguinte, Valentina recebeu uma ligação de um número que não estava na agenda. Atendeu. Era Ernesto Caval, o sócio fundador, tio de Rodrigo, o homem cujo sobrenome estava na placa da empresa desde o primeiro dia. Tinha uma voz mais velha do que ela esperava, pausada, com aquele tom de quem aprendeu a medir cada palavra depois de décadas negociando. Ele não se desculpou. Não mencionou a demissão. Começou dizendo que havia situações que exigiam pessoas com visão técnica muito específica e que a empresa estava passando por um momento de revisão de prioridades. Valentina escutou sem interromper. Quando ele terminou o preâmbulo e perguntou se ela estaria disponível para uma conversa presencial sobre o DocFlow 3.1 e o que mais ela poderia contribuir nesse contexto, Valentina ficou em silêncio por exatamente 4 segundos. O tempo suficiente para Ernesto entender que a conversa havia mudado de natureza. Depois respondeu que sim, estaria disponível, que tinha agenda na semana seguinte e que enviaria, antes da reunião, uma proposta formal de consultoria com escopo, prazo e honorários. Ernesto disse que aguardaria. Desligou. Valentina abriu o notebook e começou a digitar a proposta. A reunião aconteceu numa terça-feira, numa sala de conferência neutra. Não na Elbrecht & Caval, mas num escritório de coworking que Valentina havia escolhido e reservado. Detalhe que Ernesto notou e não comentou. Ela chegou 5 minutos antes, com notebook, caderno de capa preta e uma proposta impressa em 2 vias. Honorários equivalentes ao triplo do seu último salário, contrato de 6 meses, cláusula de não responsabilização por irregularidades anteriores ao início da prestação de serviço e crédito formal pelo trabalho técnico desenvolvido nos 9 anos anteriores. Não como favor, mas como item contratual. Ernesto leu cada linha sem pressa. Assinou sem negociar, porque quando uma empresa chega naquele ponto, ofício do Ministério na mesa, advogados em 3 janelas, diretor com nome em e-mail, comprometedor e sistema legado que só uma pessoa no mundo sabe operar. Não existe margem para negociação. Existe apenas o preço de um erro que foi tomado como decisão inteligente numa tarde de março. Rodrigo Caval Neto foi afastado das operações 2 semanas depois, por decisão do próprio conselho. Patrícia Wenz pediu desligamento voluntário sem alarde. E Valentina Miros, sentada agora do lado correto da mesa, abriu o DocFlow 3.1 com a sequência de autenticação que só ela conhecia. E começou o trabalho que, no fundo, nunca havia parado de ser dela. Se você já foi a pessoa invisível numa empresa, a que carregava tudo nas costas sem aparecer em nenhuma foto, a que foi descartada como se fosse substituível, esse relato foi para você. Compartilha com quem já viveu isso no trabalho, porque tem muita gente que precisa ouvir que o sistema que ignorou você pode ser exatamente o sistema que vai te trazer de volta. Se inscreve no canal para não perder os próximos relatos, deixa seu like e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. E se você já foi subestimado numa empresa, o que você fez quando teve a chance de virar o jogo?